A gente vai falar de um homem que era referência no seu tempo. A gente vai falar de um homem que venceu o urso e o leão. Mas quando a gente trabalha o Salmo 51, a gente precisa voltar lá atrás. Por que Davi escreveu esse salmo? Um certo dia, o profeta Natan chegou até Davi e lhe contou uma história. Davi, existem dois homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas riquezas, carneiros, gados, e o homem pobre tinha apenas um cordeiro, uma cordeira, que comprara e fazia parte praticamente da sua família, do seu convívio, era o único bem daquela família. Certo dia um viajante foi à família do homem rico e ele, não querendo tirar do seu gado, da sua fortuna, pegou a única cordeirinha que o homem pobre tinha e fez uma comida para aquele viajante. E prontamente o rei Davi se enfureceu e falou: tão certo como Deus vive, este homem deve morrer. E Natan revela para ele: este homem é você. Este homem é você. Este homem que você acaba de proferir uma sentença de morte é você. O Salmo 51, ele começa Davi se vendo a condição de pecador que ele tinha. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Agora Davi vê o seu pecado. Agora vê o tamanho do erro que ele cometeu. E às vezes a gente olha para essa história e acha que o grande auge foi o adultério. Mas se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a história vai dizer assim: no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e seu exército para guerrear. À tarde, no seu descanso, Davi começa a passear pelo palácio. E pela janela ele vê Betseba, bela, formosa. E dali para frente você já sabe o que acontece. Davi entrou nessa condição por causa de um pecado bem simples. Não estava onde Deus queria que ele estivesse. Ele, num pequeno momento, abriu mão do seu propósito, abriu mão do seu ministério, abriu mão da sua missão para descansar, porque ele achou que estava cansado. E a sequência dos fatos mostra o quão longe Davi se encontrou de Deus. E essa situação nos chama a atenção para a nossa vida. Porque às vezes a gente abre mão de pequenas coisas. Eu não quero mais fazer, eu não me sinto mais capaz, eu estou cansado. E esse é o primeiro passo para a nossa vida. Esse é o primeiro passo para os demais que nos levam à perdição. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um eleito do Senhor, um ungido de Deus, o rei de Davi, o rei de Israel. Nos nossos tempos, as pessoas vão falar: ele é o cara. Davi era referência, mas no momento ele caiu. Tanto é que a palavra nos diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia.
pequenas coisas que nos levam a caminhos muito distantes de Deus. São pequenos caminhos que nos levam para situações aos quais a gente não queria estar. As situações que a gente não se vê mais como sair. Quando o profeta Natan tem falado com Davi, Davi já tinha adulterado, Davi já tinha matado Urias, Betseba já estava grávida. A vida de Davi já havia desmoronado. Davi já não estava mais no propósito de Deus, Davi já não fazia mais a vontade de Deus, Davi estava perdido em seu caminho. E o profeta Davi vem naquele momento para trazer de volta. Para trazer Davi a situação e mostrar para ele: Davi, você está em pecado, a sua casa está ruindo, a sua vida está quebrando. Acorda, Davi. Acorda que a tua vida está quebrando. E às vezes a gente se encontra na situação da vida. Muito provavelmente você ainda não cometeu adultério. Muito provavelmente você está só no começo do caminho. Deixou de fazer, deixou de estar onde Deus quer que você esteja, deixou de fazer a vontade de Deus e acha que isso não é pecado. Isso é pecado, sim. Não estar no centro da vontade de Deus é contrariar a vontade de Deus. Mas em seguida ele segue assim o texto: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi começa a perceber que situação que ele está. E há um grande diferencial de Davi aí, que você percebe, é porque Davi, ao ser colocado na parede por seu pecado, Davi por estar nessa situação em frente a Natan, Davi age diferente de Saul. Porque Saul diversas vezes foi advertido que não estava no caminho de Deus. Saul por diversas vezes foi advertido de estar fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. E ao invés de ele se arrepender, ele jogava desculpas. Mas é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa das riquezas. Davi não. Davi vê o seu pecado e reconhece quem ele é. Davi reconhece o seu estado desde o seu nascimento. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Às vezes nós esquecemos do estado que nós somos. Eu estava pensando nesses dias sobre um discurso que há no nosso século, que é sobre o estado do homossexual. Eles dizem que isso é de nascença. Eles dizem que isso faz parte da genética. E eles não estão errados. Em pecado me concebeu a minha mãe. O nosso corpo naturalmente é movido para o pecado quando nós estamos distantes de Deus. O nosso corpo naturalmente procura o pecado quando nós não estamos no centro da vontade de Deus. Em todas as manhãs nós deveríamos reconhecer esse nosso estado diante do Senhor. Porque quando nós paramos de reconhecer, quando nós começamos a nos achar autossuficientes, santos demais, nós começamos a achar que não precisamos mais dos conselhos de Deus, que não precisamos mais do seu afeto, do seu cuidado, dele como guia no nosso dia a dia. Quando nós não reconhecemos o nosso estado pecador, nós nos perdemos no caminho, pois só
só o Espírito Santo de Deus pode nos levar para caminhos santos. A nossa carne, ela sempre caminha para a perdição. E o texto continua assim: eis que te compraste com verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi é colocado em xeque seu pecado. Davi reconhece que é pecador, e ele vai mais adiante. Ele pede para Deus mudar a sua história. Ele pede para Deus: Deus, perdoa as minhas iniquidades, esconde o meu rosto dos meus pecados, e traz de volta, Senhor. Santifica-me, purifica minha alma, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pede ao Senhor para que Ele renove a sua vida, para que Ele realmente tenha um novo caminhar, um novo proceder, para que Ele realmente volte ao centro da vontade de Deus. Davi aqui pede restauração, com um coração totalmente arrependido, um coração pronto a receber de Deus a salvação. E ele continua assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi sabia que era o ungido do Senhor. Davi sabia que foi ungido para ser rei do povo do Senhor. Davi sabia o quanto Deus o amava, pois Deus estava com ele em todas as guerras, cuidando, confortando, suprindo as suas necessidades. Davi sabia que Deus era com ele, mas por causa do seu pecado, a alegria se foi. E o resultado do pecado em nossas vidas é exatamente roubar a nossa alegria. Muitas pessoas questionam a nossa doutrina porque nós dizemos que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma verdade. Uma vez quando Deus opera o milagre da salvação, ninguém pode tirar a salvação de nós. Nada tira a salvação de nós, mas a alegria pode ser roubada. O pecado é capaz de roubar a alegria, porque quando nós falamos da alegria da salvação, é a alegria do caminhar, é a alegria que nos move, é a alegria que nos traz força, é a alegria que nos faz prosseguir de pé, é a alegria que nos faz exultar ao Senhor todos os dias, é a alegria que nos faz louvar todos os dias. Essa alegria o pecado nos rouba. Essa alegria o pecado dia após dia vai roubando de você, porque você já esquece o que Deus fez na sua vida. Você começa a ter vergonha do Senhor, não procura mais, não louva mais. E Davi, percebendo que ele estava distante do Senhor, ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me o fervor em te adorar. Restitui-me o prazer de estar no centro da sua vontade. Davi diz ali, está dizendo ali para o Senhor: Senhor, eu não quero ficar dormindo mais até a tarde. Imagina um rei, num tempo de guerra, dormir até a tarde. E às vezes na nossa
vida a gente está dormindo. Às vezes a nossa vida está passando e nós estamos dormindo, não trabalhamos mais, não queremos mais fazer. O nosso vigor começa a ir embora e a nossa alegria se esvai. Começamos a ser crentes de carne honrada, crente que para tudo é difícil, crente que só sabe murmurar, crente que não vê alegria em nada, que não vê motivação em nada, que acha que tudo vai dar errado. É assim que se torna a nossa vida quando a alegria da salvação se esvai. E o rei Davi aqui, ele reconhece, ao reconhecer o seu pecado, ele percebe: eu preciso disso de volta. Eu preciso ferver de amor por Deus. Eu preciso amar tanto meu Deus, capaz de estar de novo à frente da guerra, com a espada apontada para mim, e estar ali louvando o nome do Senhor. Eu preciso ter força para resistir novamente ao pecado, me colocar de pé e fazer a obra do Senhor. Às vezes o pecado nos derruba, mas a alegria do Senhor nos coloca de pé novamente. O rei Davi foi envergonhado publicamente por causa do seu pecado. Imagina o rei Davi governar o povo de Israel nessa situação, todos sabendo o que ele fez, todos sabendo do seu pecado. Imagine que situação o profeta do rei Davi estava. E às vezes a gente também se encontra assim, muitas pessoas se encontram assim. O seu pecado te envergonha, a sua vida te envergonha. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: o preço do seu pecado Jesus já pagou. O preço do seu pecado Jesus já pagou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, alegre-se nele, alegre-se no Senhor, estejam dispostos, estejam prontos a servir, estejam alegres em louvar, estejam prontos a adorar com todo o fervor, com toda a emoção, com todo o seu coração, porque não há presente maior do que a salvação em Cristo Jesus. Não há presente maior nessa vida do que viver os planos de Deus para cada um de nós. Que você nessa noite, você possa encontrar novamente a alegria. A alegria que se perdeu por causa do pecado. Aquele copo que hoje está vazio possa se encher do Espírito Santo de Deus. Aquela brasa que se esfriou por estar longe da fogueira possa arder novamente e entrar em chamas, a ponto de você glorificar, a ponto de você exultar o nome do Senhor. Que você busque a clareza do Espírito Santo, para que jamais você se afaste de Deus, para que você possa voltar e experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Se você parou de sentir a alegria de Deus, pare nesse momento e pense: aonde eu preciso voltar? Aonde eu preciso voltar para que o meu amor volte a arder? Existe algo que você precisa confessar para Deus? Confesse nessa noite, pois Ele está pronto a te perdoar. No final do texto de Natan, ele
Ele no final diz assim: mas Deus te perdoou. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa como foi, não importa a publicidade, não importa como ele agiu na sua vida, não importa o quão distante você esteja de Deus, Deus te perdoou. Você é um escolhido de Deus. E Ele está de braços abertos para que você se arrependa e se entregue para Ele novamente e tenha a alegria do Senhor restaurada nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa companhia dia após dia, para que nós nunca venhamos esquecer do nosso estado e nós nunca venhamos esquecer da salvação recebida em Cristo Jesus. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo.